ofegante que eu subi as escadas agora. Boa noite, César Calejão. Começa agora, gente, o Sinapse, o seu ponto de encontro diário de entrevistas, aqui no Instituto Conhecimento Liberta. E aí, César Calejão, que dia! Eu vou repercutir com você essa operação da PF, né, que envolve o general Braga Neto, enfim, suspeita de corrupção ativa, passiva. E aí a gente vê de novo o nome das Forças Armadas envolvido em quase todo tipo de situação, não escapa uma, César. Nesse caso aí é extremamente complicado, porque a gente está falando possivelmente de um processo de superfaturamento, de, como você colocou, todo tipo de crime, de corrupção. Envolve o Braga Neto, que é uma figura bastante importante, não só dentro das Forças Armadas, mas do próprio bolsonarismo. É uma figura que é muito próxima do Bolsonaro, foi chefe da Casa Civil. A Casa Civil é uma posição absurdamente estratégica dentro de qualquer governo, porque tem a função de articular, de estabelecer conversas e diálogos e tal. E o próprio Braga Neto é amigo pessoal do Jair Bolsonaro, entende? Então, isso é mais um indício de que as investigações avançam. Ao que tudo indica, existe sim bastante a prova, bastante substância que comprometem essas pessoas, e por acaso o nosso entrevistado hoje é alguém que é um craque, é um pesquisador, é um doutor. Perfeito para o dia de hoje. Perfeito para o dia de hoje, para ajudar a gente a entender todas essas questões relativas ao hard news, à disposição sociopolítica mais imediata de como o país está organizado, mas também aquilo que a gente se propõe a fazer aqui no Sinapse, né, Rô? Que é aprofundar um pouco a perspectiva, é refletir coisas que transcendam o imediatismo daquilo que está sendo discutido naquele dia. Acho que o nosso convidado de hoje é ideal para que a gente tenha essa conversa. Até porque as Forças Armadas não saem do noticiário de jeito nenhum. Vamos chamar o Piero? Vamos lá. Oi, Piero Lierner. Boa noite, seja muito bem-vindo. Você é professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, também doutor em antropologia, e estuda há mais de 30 anos as Forças Armadas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Sinapse. Boa noite, Roberta. Boa noite, César. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Piero, é uma honra para a gente. Bem-vindo ao Sinapse. Vamos lá, Rô. Não tenho como fazer outra pergunta só para começar a nossa conversa, que é o assunto do dia, né, Piero? Essa operação da PF que envolveu novamente as Forças Armadas, dessa vez suspeita de corrupção ativa, corrupção passiva, superfaturamento, quer dizer, um imbróglio que já vem ali desde a compra de vacinas, quer dizer, essa história está se repetindo, mas nesse momento específico do país é uma faísca, né? Porque a gente já está pegando fogo. Olha, eu, de certa maneira, vi com uma certa surpresa essa notícia toda que aconteceu hoje. Eu nem sei se eu consegui dar conta de tudo, né? Que, enfim, aconteceu, que foi noticiado. Eu percebi algumas coisas. A primeira delas é que isso já foi feito com base num relatório do TCU que faz bastante tempo aí no ar, enfim, aparentemente não se constituiu uma novidade. Eu fiquei com a interrogação de por que, enfim, isso foi ativado justamente agora. Evidentemente, isso está num contexto que todo mundo está vendo, enfim, da notícia bomba da delação do Cid, o que vai acontecer depois disso, quem vai carregar, quem ele vai carregar junto, quem entra, quem sai, enfim, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas de certa maneira o tom geral da imprensa é que houve uma espécie, sempre com base, né, no famoso general anônimo, que dá entrevistas em off para os grandes veículos, né, dizendo que, enfim, as Forças Armadas veem todo esse processo com bons olhos. E eu acho que a gente precisa olhar com cautela a respeito disso.
e com cautela também o que está se querendo e onde quer se chegar com essa história do Braga Neto. Né? Até porque eu vi, a resposta dele, né, enfim, da coisa principal ali, que é a história dos coletes, foi em cima de uma transação que sequer foi feita, né? Enfim, ele alegou isso, que houve, enfim, foram detectadas as irregularidades e a transação foi interrompida, o que tinha que ser devolvido por conta do câmbio foi, e ponto. Então, eu não sei se isso foi levantado como um factoide, e se foi, por quem foi, como começou, quem ativou isso, qual é o propósito disso, quem ganha e quem perde, isso está absolutamente óbvio, né? Mas, enfim, exatamente o porquê dessa história. Eu tenho uma certa cautela em querer dar, vamos dizer assim, uma manchetada chute, nessa notícia, é isso? Em cima, exato. Eu não sei o quanto isso vai para frente, né? Até porque eu acho que todo o processo de intervenção no Rio de Janeiro ele está num imbróglio tão maior do que o problema de licitações, enfim. Isso aí você vai encontrar a rodo, né, na história, né? Enfim, de qualquer órgão público, mas das Forças Armadas não seria diferente. Enfim, claro que tem o problema de que eles se colocam acima do bem e do mal. Mas essa é uma outra questão para a gente modular também. Eu, para falar a verdade, assim, meio que fiquei pensando, né? Por que pegar o Braga Neto agora, justamente logo depois, né? Se a gente se lembrar o que foi o julgamento no STJ, né? Da chapa Bolsonaro-Braga Neto, que absolveu o Braga Neto. Quer dizer, em certo sentido, o mesmo corpo jurídico estaria envolvido nisso? Enfim, vocês não acham meio estranho, assim, essa dualidade aparecer? Não parece que é um recado que está querendo ser dado para alguém em alguma hora? Enfim, esse eu fiquei com essa dele, sensação. inclusive, né? O argumento dele hoje foi um ato político, né? Foi assim, ele realmente levou como uma perseguição. Ele foi realmente para esse lado. Tá, isso. Vai lá, Pedro. Isso eu acho que certamente capitaliza esse argumento que eles estão usando a rodo, né? Ele, Mourão, enfim, toda essa turma está, enfim, jogando com essa carta, e isso, de certa maneira, até capitaliza ele politicamente, ele está com planos aí, já desistiu, não sei se vai voltar atrás, enfim, isso aí vai e volta fácil. Pode dizer que isso vai acontecer mais umas 30 vezes, dependendo do andar da carruagem aí. Mas eu acho que tem um dado, talvez, que esteja no ar e que possa ter a ver com todo esse processo, que é o fato de que existe uma certa insatisfação na base entre, vamos dizer assim, praças suboficiais, enfim, com todo um processo que se revelou, vamos dizer assim, de distanciamento, especialmente salarial, de benefícios, etc., né? Durante o governo Bolsonaro, entre, vamos dizer assim, os oficiais generais que passaram e coronéis, né, que passaram a ganhar muito e ter muitos benefícios, e uma base que ficou mais ou menos achatada. Então, isso pode ser um recado que, veja bem, né, pode ter sido acionado internamente pela própria força, entendeu? Para acalmar os ânimos internos que estão rolando ali. Não sei, pode ser isso também. Tá. Não descartaria por completo essa hipótese. Agora, onde vai chegar com essa história? Não sei, porque poderia ter ido para 1000 lados, né? Vocês poderiam estar falando da Marielle agora, não poderiam? Sim. Tá, enfim, ele estava na intervenção. Sim. Para efeito de síntese e compreensão, o que você disse no começo dessa tua fala, então, me corrija se eu estiver errado, é que você vê uma dimensão bastante política, seja de qual natureza ela for, considerando essa ação da Polícia Federal que envolve o Braga Neto. Tem uma dimensão política por trás que está motivando isso? É basicamente isso que você está propondo? Ou eu te entendi errado? Não tem mais como não ter uma dimensão política, Exato. Porque a política já empastelou tudo desde lá de trás. Perfeito. Agora tudo entra nessa roda viva, né?
Tá, e com base nisso, ótimo essa colocação, porque, a meu ver, tudo é absolutamente político. Não tem nenhuma decisão que seja permeada, seja na seara da economia, que seja tomada, seja na seara da economia, seja na seara, enfim, qualquer a seara que a gente possa considerar, que não tenha uma dimensão política. Agora, Piero, eu gostaria da tua reflexão no seguinte sentido. O Braga Neto recebeu, eu estava assistindo o N2 agora, e a gente já disse isso em outras ocasiões, cerca de R$1 milhão, certo, Robs? Esse é o número, 900 quase tantos mil 923, reais. acredito. Quase R$1 milhão Sim. em 2 meses durante a pandemia, a título de benefícios que supostamente teriam se acumulado durante a sua carreira militar. Com base nisso, com base nesse tipo de coisa, o povo brasileiro morrendo com o patógeno mais letal que a gente teve nos últimos 100 anos, ele confraternizando com golpistas, dizendo abertamente que aquelas pessoas não deveriam perder a esperança, que ele não poderia revelar os planos, tudo isso está gravado, não sou eu que estou dizendo. Qual que é o limite disso, entende, Piero? Porque eu reconheço que pode ter uma certa dimensão política no que está acontecendo aí, mas eu também reconheço a urgência de se determinar uma linha, principalmente para os generais mais envolvidos com o bolsonarismo, no sentido de dizer, olha, existe um limite que vocês vão ter que arcar com as consequências daquilo que vocês produzem. Como é que você sente essa questão? É aí que tá, né? É por isso que eu levantei essa história logo antes. Esses benefícios, e eles ficaram muito evidentes, né? Enfim, esses jetons aí que esse pessoal ganhou. Eu acho o seguinte, né? A gente está assistindo num plano mais global, do meu ponto de vista, uma operação das Forças Armadas, para, vamos dizer assim, fazer o descarte completo do Bolsonaro, né? Isso começa lá atrás, logo depois que ele perdeu a eleição, né? E 2, né, para produzir a percepção de que esse descarte inclui também o descarte do entorno militar do Bolsonaro, como se isso tivesse sido uma ação voluntária, né, de adesão de certos generais, coronéis e tal, e não um projeto institucional, né, das Forças Armadas como um todo. Depois a gente pode chegar a isso, mas enfim, né, eu acho que tem aqui uma dimensão de operação psicológica aí que está sendo realizada. E eu acho que tem uma, vamos dizer assim, uma tensão com a base da tropa, de fato, por conta desses benefícios, desses ganhos, do que foi esse processo salarial. Eu acho que, antes de tudo, o militar está interessado em ver como que o jogo interno se processa. Em segundo plano, para eles, fica o resto da sociedade. Então, assim, a gente não pode descartar o fato de que existe uma espécie de jogo combinado e tácito entre as Forças Armadas e outros órgãos de Estado, outros aparelhos, como o próprio Judiciário. Isso foi assim desde 2014, 15 ou antes, né? Esse é o processo que a gente tem que pensar, né, no longo prazo, e que, para mim, é o pior dos problemas institucionais que ocorreu. Quer dizer, como que chegamos até essa situação? A gente tem que ter uma leitura que monta esse quebra-cabeça desde lá de trás. Então, não é só pensar... Quer dizer, é sedutora a ideia, né, de que o Bolsonaro chegou no poder e que aí ele foi corrompendo os militares dele no entorno dele, né? Enfim, é exatamente essa leitura, vamos dizer assim, que as Forças Armadas querem consolidar, né? Enfim, de que onde o sujeito toca, o negócio parece que, enfim, né, vira o caos, né? E, vamos dizer assim, livrar a cara do jogo institucional que foi feito, inclusive com a intervenção federal em 2018, que é preciso dizer, isso foi um projeto deles. E foi um projeto deles para pavimentar a eleição do Bolsonaro. Ainda no governo Temer, né? Dentro do governo Temer. Mas tudo começou a ser criado dentro do governo Temer. Né? Aliás, governo Temer, que foi reduzido a pó, né, depois da história do grampo do Joesley, muito esquisito, um grampo dentro de um palácio, passar por todo o esquema de segurança, né, que era, na verdade, gerenciado pelo general Etchegóin, que sai o homem forte, depois desse episódio, e que tem no bolso
o plano de intervenção que eles depois alegam que foi projetado pelo Temer e pelo próprio Moreira Franco, o que, para mim, só pode ser uma piada. Por quê? Porque eles ganharam muito com essa intervenção, por várias razões, né? Se vocês quiserem, a gente pode explorar elas mais na minúcia. Eu acho que a gente vai querer falar um pouquinho mais adiante sobre as intervenções. O que eu queria conversar com você agora, Piero, é o seguinte, né? O Brasil viveu uma tentativa de golpe, né? Que culminou com o dia 8 de janeiro. Aí, em relação às Forças Armadas, você diz o seguinte, olha, generais como Augusto Heleno, Vilas Boas e Sérgio Etchegóin estruturaram e pavimentaram a candidatura a Bolsonaro e depois estabeleceram uma central de controle. Queria que você explicasse para a gente como é que se estruturou essa tomada de poder através dos autos oficiais. Bom, esse é um longo processo, né? Uhum. A gente tem que pensar o seguinte, que desde o fim da ditadura, eles, enfim, isso é o que eu pude ver com pesquisa empírica, enfim, trabalho etnográfico que eu fiz, já desde os anos 90, eles nunca tiveram entendimento de que eles deveriam ser controlados, mas eles sempre tiveram o entendimento de que eles, de alguma maneira, teriam que tocar um projeto para o Brasil e estar no controle político, mesmo que indiretamente, mesmo que sendo uma, vamos dizer assim, uma espécie de agência de interconexão de elites que faria esse trabalho. Isso era claríssimo nos anos 90, com todo um trabalho que eles estavam fazendo, mas muita água rolou desde então, né? O que acontece é que lá pelo fim do governo Lula começa a virar uma chave ali e eles começam de fato a pensar em exercer um controle um pouco mais direto, ainda que seja de forma indireta, né? Eles não estavam mais e nunca tiveram, e eu acho que esse é o grande problema da gente levar a cabo essa noção de golpe para pensar o que aconteceu agora em 23. A ideia de que eles exerceriam diretamente o controle do poder, como foi em 64, né? Assumindo lá o telhado de vidro, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Eu acho que por volta de 2011, eu até alguns dias atrás achava que era meio na última hora, em 2014, né? Mas por volta de 2011, eles já começam a, vamos dizer assim, a acionar a figura do Bolsonaro para um trabalho interno dentro do Exército, em primeiro lugar, e nas Forças Armadas, em segundo, como uma espécie de político que vai estabelecer uma chancelaria para eles, primeiro no Congresso. Só que em 14, depois que a Dilma reeleita, eles falaram, não, acho que a gente agora tem que, enfim, entrar para um caminho mais assertivo. E aí eles liberam o Bolsonaro para fazer campanha dentro de academia militar, e aí o negócio fica deslavado. Embora ele já tivesse presente na AMAN desde 2011, numa posição destacada. Veja bem, antes disso, ele era enxotado de lá. Ele não podia fazer campanha. De repente, tudo mudou? Não, não é assim que as coisas funcionam. Tem que entender como é que é a dinâmica dentro de uma academia militar. Você não entra lá e faz o que quiser, como é dentro de uma universidade, por exemplo. É tudo controlado. Não existe isso do sujeito estar lá, escorregar numa banana e fazer um comício para meia dúzia de cadetes que estavam ali sem querer. Nada disso foi feito sem planejamento. Então, esse processo começou ali. Então, é preciso ver como que eles foram, de fato, produzindo a candidatura dele a partir de 14, fins de 14 e 15, para presidente. Enfim, porque o lugar dele como deputado sempre teve garantido. Agora, para presidente é um salto muito maior, né? E aí que a gente tem que ver o que foi o papel de 2018 e deles no governo Temer, quando eles implodiram a aliança, essa assim, golpista, que assumiu depois de 2016. Porque quando eles assumem a intervenção federal em 2018, em fevereiro de 2018, eles dizem o seguinte, Temer não tem mais como entregar nada daquilo que ele tinha planejado.
porque a intervenção imobiliza todas as tramitações de PECs, etc. e tal, no Congresso Nacional. Então não tinha mais reforma, não tinha mais nada. E aí, claro, a burguesia caiu no colo de quem? De quem restava nesse campo, né? Fora e tudo isso que a gente pode chamar de ação psicossocial, etc. e tal. Enfim, teve muita coisa envolvida, greve de caminhoneiro, que eles próprios resolveram, né? Com essa velha estratégia que eles fazem de criar o problema para eles mesmos oferecerem a solução. Enfim, teve várias jogadas aí no meio do caminho, mas jogadas que foram assim sempre muito associadas e não tinha como prescindir do judiciário como uma espécie de infantaria que atuava junto com eles. Não dá para esquecer disso. Quer dizer, não existiria a eleição de 18 como foi se o Lula não tivesse sido preso, minha gente. Sim, claro. Assim, ele teria ganho, tenho certeza disso, porque quando ele estava... Quer dizer, não tenho certeza, vai, tudo bem. Estou exagerando. Pesquisas demonstravam isso, de fato. Claro, quando ele foi preso, ele tinha, sei lá, 40, o Bolsonaro tinha 20, sei lá eu. E ele ganhou agora, em 23, com o Bolsonaro, com toda aquela máquina, despejando dinheiro né, a rodo e fazendo o que fez. Então, assim, não dá para perceber o que foi o bolsonarismo, a guinada da direita em 18, a ascensão desse clube disso que está se chamando fascismo, etc. e tal, se não levar em conta o fato que lá de cima se produziu uma operação que impediu o candidato, que talvez fosse o candidato natural a ganhar, de levar a eleição. Então, é uma história que a gente tem que pensar nesse sentido. E essa aliança entre judiciário e militares não pode ser desprezada. Assim, a gente não pode dizer assim, não, Bolsonaro ganhou e, de repente, todas as chaves viraram e foram diferentes a partir de então. Você entendeu o jogo tácito que está por detrás disso daí. Piero, e eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte. Ao longo do século XX, me corrija se eu estiver errado, mas sempre houve essa tensão dinâmica dentro das próprias Forças Armadas entre um viés mais golpista e um viés mais legalista. Ao longo das décadas, durante o século passado, houve esse tipo de coisa. Você tem, por exemplo, a partir da década de 50, quando Getúlio se mata, você tem o Henrique Lott lutando por uma proposta muito legalista, você tem a Mamed, Távora, outros generais querendo de fato aplicar um golpe, mancomunados, por exemplo, com o Carlos Luz, que era o presidente da Câmara na ocasião, mancomunado com outras figuras, o Lacerda, por exemplo, que fazia o papel que alguns colegas de imprensa hoje fazem aqui, eu não vou citar o nome porque eu não acho que é o caso. Você não acha que também tem, tradicionalmente, esse legado histórico que tem essa tensão dinâmica entre golpismo e legalidade dentro das Forças Armadas e que, a partir de 2013, quando a direita liberal passa a utilizar aquele descontentamento da população com um modelo de democracia representativa para catalisar uma crise contra Dilma Rousseff e contra o PT, essa ala mais golpista do Exército percebe que surge ali uma oportunidade social para tentar avançar esse projeto ao qual você se refere. Faz sentido tudo isso? Como é que você avalia? Eu tenho uma leitura um pouco diferente aí. Eu acho que essa tensão entre golpistas e legalistas, ela existiu num mundo que existia a ideia de golpe, assim, quase como um fato consolidado, né, da política de N países, né, que vão, sei lá, do sul da Europa, passando para a Ásia, Sudeste Asiático, a África, a América Latina, em geral, enfim, sempre teve essa questão, enfim, de que estados com crises de hegemonia tinham militares que davam golpes e ocupavam. Mas, enfim, isso também ocorria num mundo de Guerra Fria e num mundo de, enfim, um cenário onde a guerra convencional era, vamos dizer assim, o grande paradigma da ação militar, com outras coisas que ocorriam ali. Enfim, né, quem fazia guerra revolucionária eram, enfim, os revolucionários, sei lá, e os militares respondiam
de outra maneira, era um outro tipo de agenciamento da relação entre militares e Estado. Eu tenho a impressão que a partir dos anos 2000, a partir do, sei lá, não dá para dizer, bater a data certa como o 11 de setembro, mas, enfim, fim do século passado, 1000 contextos novos vão ocorrendo. Eu acho que esse tipo de tensão golpista, legalista, etc. e tal, vai desmanchando. E as forças começam a adotar, enfim, outros paradigmas, entre eles o tal da guerra híbrida, né, para pensar, vamos dizer assim, os canais de poder e da sua atuação, né, na vida social em geral. Quer dizer, se torna um problema logo depois da Segunda Guerra, né, como a máquina militar se torna uma máquina altamente capilarizada por todos os ramos da vida social, mas a partir dos anos 2000, efetivamente, eles começam a incorporar isso na própria doutrina, ao dizer o seguinte, não, a gente tem que agir terceirizando agentes ao máximo possível para os nossos interesses, porque a máquina militar, a máquina econômica, a máquina tecnológica, a máquina financeira, agora está tudo imbricado numa coisa só. E isso aqui não foi diferente, entendeu? Quer dizer, é um processo que... Isso não significa que o golpismo suma, né? Pelo que você está me dizendo, significa que o método utilizado para avançar os seus ideais golpistas se sofistica através do que você, por exemplo, acabou de citar como sendo uma guerra híbrida. É porque a gente não pode usar a régua do golpe para medir isso, porque o golpe diz o seguinte, era uma coisa antes, outra coisa depois do golpe. Certo. Quando você fala em guerra híbrida, eles estão pensando numa ideia que não tem essa transição. É um estado constante. Quer dizer assim, olha, uma vez que esse negócio consegue se plasmar a vida social em geral, e digo mais, né, os 2 pilares de atuação da guerra híbrida, né, os 3, né, são, sei lá, a cibernética, o direito e a política. Isso é de manual, não sou eu que estou falando, entendeu? Uhum. Eles dizem o seguinte, a partir do momento em que isso aí se imbrica, a gente não precisa mais estabelecer essa linha divisória. E aí, você não precisa dar golpe quando você está ganhando o jogo. Entendeu? Esse é que é o ponto. É nesse sentido que eu digo, aí eles montaram efetivamente uma central militar, e eu uso essa ideia de central, que justamente toma como referência uma categoria nativa deles, que é um centro de comando, controle e inteligência, tá? Que vai fazer uma ação coordenada, né, para fazer o quê? Primeiro, instituir um processo de adesão da própria força ao projeto. E 2, conseguir produzir essa adesão para fora da força, que é um negócio que foi sendo feito e costurado ao longo dos anos. Eles não chegaram em 18, entendeu? E disseram assim, não, tem o Bolsonaro, vou cair de paraquedas aí nessa candidatura e beleza. Não é assim que as coisas funcionam na vida militar, entendeu? Para a gente entender como o militar pensa, a gente tem que ir para as categorias que são correlacionadas ao mundo da guerra. Não adianta pensar neles como se eles fossem políticos, paisanos, porque são outros métodos, é outra cabeça que está pensando, outra codificação da realidade. Então, eu acho que, para hoje, essa categoria golpe, ela mais embaralha a questão do que deixa claro a atuação deles. Piero, só para ver se eu entendi, o que a gente está dizendo aqui é que esse projeto de poder, ele já existia, e talvez as Forças Armadas tenham encontrado em Bolsonaro um aliado. E aí eu complemento te perguntando, foi o Bolsonaro, mas poderia ter sido outra pessoa qualquer? Ou seja, Bolsonaro seria um laranja dessa história toda? Chega a ser isso? Agora você usou a palavra que eu acho mais correta. Laranja. Laranja? Todo mundo fala, não, eles não podem ser tão geniais de fazer isso assim. Mas, pô, fabricar um laranja é um negócio que qualquer empresário nesse país sabe fazer, entendeu? Enfim, isso aí tem 500 anos de laranjal na história desse país. Não é novo. E eu acho o seguinte, o Bolsonaro era o cara certo por 2 motivos. Pelas características intrínsecas dele.
Isso a gente não pode negar, entendeu? Características que fazem grudar esse personagem vamos dizer assim, na moldura certa vamos dizer assim, para um novo padrão político antissistêmico, enfim, que estava sendo produzido depois de 2013. Quer dizer, o que a gente tem que ver é o seguinte, quando começam, em 2013, a se detectar, né, antes até em 2012, né, com o Joaquim Barbosa, a figura do juiz-herói, o cara que vai derrotar a política saindo como um outsider, vamos dizer assim, é melhor do que antissistema, é essa figura do outsider que vai botar tudo de ponta cabeça, né? O que acontece? Eles detectam, né, uma janela aberta e falam o seguinte, bom, esse pode ser o nosso cara. E a segunda característica, e isso eu acho que é uma característica importante, é que seguinte, não tem, talvez, no mundo político, ninguém com mais fio desencapado do que o Bolsonaro e a família dele. E isso fazem com que ele seja um instrumento de controle muito mais fácil, mesmo que o controle dele seja para ele ser um descontrolado, que era essa a intenção. Ele se descontrola, quer dizer, ele se descontrola e eles vão lá, apagam o incêndio que o cara gerou, né? Esse é o processo, vamos dizer assim. E agora, enfim, nessa situação, tendo ele perdido a eleição, é absolutamente conveniente você transformar ele numa espécie de para-raio ou de homem-bomba, né, que vai fazer a bomba toda estourar no colo dele, né? Depois que você construiu a percepção geral de que foi ele que conduziu todo mundo a esse processo, inclusive os próprios militares. Ou seja, vamos dizer assim, é um construto, né, ideológico muito conveniente para as Forças Armadas, né, porque eles sempre podem jogar com duas frentes, né, com uma pinça, né, vamos dizer assim, bom, se não der certo por aqui, a gente vai e queima o fusível ali. E é exatamente isso que eu acho que está sendo feito. Né? As pessoas estão dizendo que o bolsonarismo vai sobreviver, etc. e tal, mas eu não estou enxergando essa situação tão clara, não. Se o ritmo continuar nesse patamar, assim, não vejo grandes futuros ali, nem para ele, nem para a família dele. Uhum. O Piero, e muito se falou que o golpe só não foi bem sucedido, muito se especulou a respeito disso, que o golpe só não foi bem sucedido porque, principalmente, o regime estadunidense não deu aval para que assim acontecesse. Outras grandes potências também teriam se negado a endossar o golpe de Estado no Brasil. Como é que você avalia isso? Você acha que isso é fato? Te parece pouco factível? Como é que você vê isso? Mas que golpe? Explica qual golpe. Para um golpe acontecer, tem que ter antes uma conspiração feita com vários atores chaves, em várias posições, com um plano você acha que não teve nenhuma tentativa de golpe contra a democracia brasileira? Não, eu acho que teve um golpe de vista. A tentativa de golpe, não. Teve um golpe contra a democracia brasileira que foi dado lá atrás. Não, o que eu estou te perguntando. Com eles ganhando. O que eu estou te perguntando é o seguinte: com base não na acho derrota... que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Não, pera só um pouquinho. Com base na derrota do Jair Bolsonaro em outubro de 2022, você acha que se produziu uma tentativa efetiva de que o Lula não assumisse a presidência da República e, portanto, isso caracterizaria um golpe contra a democracia brasileira e que isso só não foi efetivado, só não foi levado a cabo em última instância, porque eles não conseguiram angariar apoio do regime estadunidense, ou nada disso faz sentido para ti? Você não acha que sequer houve uma tentativa de impedir que o Lula assumisse a presidência da República? Não vejo, tanto que ele assumiu. Ok. Teve a produção de um fato no dia da diplomação, que foi realmente aquela coisa, a história do caminhão bomba que não explodiu, vamos dizer assim, um ensaio, né, um balão de ensaio
sei lá, de uma micro-insurreição ali, que nada foi feito em cima daquilo. E a minuta que foi encontrada, data, a minuta que foi encontrada com Anderson Torres, com uma minuta descrevendo que aquilo ali... Mas que minuta? César, assim, essa minuta para mim tem o mesmo valor do papel de compra e venda do triplex que o Sérgio Moro achou na mão do Lula. Eu entendi teu raciocínio, ok. Assim, você pode, assim, vamos falar sério, assim, se você tem um golpe mesmo sendo armado, isso não ia estar numa minuta, num papel em cima da cama do cara. Isso não ia estar circulando por WhatsApp. Na tua avaliação, assim, essa minuta que, segundo o Valdemar da Costa Neto, todo mundo recebeu, qual a função disso, então? Espalharam essa minuta porque justamente estavam espalhando a narrativa de que essas pessoas iriam dar o golpe. É essa a intenção toda. Quem espalhou? As Forças Armadas? Eu acho que sim, tem o dedo delas junto com o judiciário. Enfim, eu acho que há um conjunto de atores aí que saiu ganhando muito com essa história. Entre eles, as Forças Armadas, que agora estão querendo girar essa chave seletora. Uhum. Então, para eles é absolutamente conveniente que esse pessoal tenha produzido essa ideia de golpe colada na ideia do Capitólio. Veja bem, com um roteiro que já estava pronto na cabeça das pessoas, né? É bom a gente não esquecer isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o próprio judiciário, que atua em sinergia e que agora está... Enfim, você quer alguém que saiu engrandecido de todo esse processo, né, dos tais ataques do Bolsonaro à democracia, que efetivamente ocorreram, enfim, a gente não pode negar, o cara é um troglodita, né? Mas quem ganhou com isso? Olha o que está o poder do judiciário hoje. Mas nesse contexto, então, segundo essa linha de raciocínio, o Bolsonaro nunca quis efetivamente dar um golpe de Estado no Brasil. O que ele quis subjetivamente, enfim, eu não tenho como dizer, assim, da cabeça dele. O que eu acho é o seguinte, ele não tinha o menor plano concreto de que isso se fizesse efetivo, né? Um golpe se faz de uma maneira completamente diferente, não dessa aí, né? Mas eu acho que o que se produziu, isso sim, foi uma espécie de golpe de vista, onde consolidou-se a narrativa de que haveria um golpe. E eu acho que é exatamente esse o ponto que eles queriam chegar. Uhum. E foi por conta disso, e esse é o dado mais grave, que eu acho que as Forças Armadas deixam 70 dias, aquele horda, aquele bando de lunáticos, veja, é um bando de lunáticos imbricados a um bando de agentes operacionais das próprias Forças Armadas, que ficavam ali coordenando ações de zap, mensagens subliminares, etc. e tal, para esse bando de malucos sair num dia que, não tinha ninguém lá, 2, que não tinha um projeto de manutenção daquilo lá, 3, que foi uma rebelião encenada para se encaixar absolutamente, perfeitamente no roteiro do 6 de janeiro do Capitólio. E dizer o seguinte, bom, está aí o que é o avanço descontrolado dessas forças caóticas que o fascismo, a dissonância cognitiva, etc. e tal, estão produzindo no mundo. E estão mesmo. Entendeu? Porque, assim, quando a gente vê, de fato, o que estava ocorrendo lá, e eu tive orientando o meu, que foi lá para Brasília, que viu lá, em loco, como era o acampamento, e viu o estado de absoluta dissonância cognitiva que aquele pessoal estava operando. Enfim, rezar para pneu é pouco, né, ali, mas a gente tem que enxergar aquilo como uma espécie de massa de manobra. Enfim, se a gente quer chegar, de fato, à origem do problema, a gente tem que fazer o seguinte,
Como é que as Forças Armadas deixaram esses caras ficarem lá 70 dias e não dissolveram isso no primeiro dia? Assim, numa boa, tentem vocês chegar lá e armar uma barraquinha na frente de qualquer guarnição militar. Assim, nem no tiro de guerra aqui de São Carlos eu posso ficar parado na frente. Logo vai vir um cara ali e perguntar o que eu estou fazendo, vai me mandar andar dali. Não existe isso. Ou seja, eles deixaram e alimentaram essa situação para que ela ocorresse desse jeito. Para vamos dizer assim, para um golpe que não foi, que não era para ser. Por quê? Porque para eles precisavam achar um jeito, uma vez que Bolsonaro perdeu a eleição, de se livrar desse negócio todo, criando um impacto mundial em cima desse negócio, que reduzisse o sujeito a pó depois. E é o que está acontecendo, porque tudo está sendo engatilhado depois disso. Sem esse negócio ia ser muito mais difícil. O cara ia até hoje ia estar com uma força política, enfim, considerável, porque ele perdeu por muito pouco. Sim. E, Piero, se o presidente Lula tivesse decretado a GLO ali, né, depois do dia 8 de janeiro, você acha que a história teria sido outra? Ou seja, era exatamente a GLO que os militares queriam? Ou não? Eu acho que não. Eu acho que os militares que estão no comando queriam que a coisa fosse exatamente do jeito que ela foi e exatamente do jeito que ela está sendo. Por enquanto, eu estou vendo que a atual, vamos dizer assim, a atual central que assumiu isso está no controle da situação. Eu não vi eles perdendo o controle ainda, se é que vão perder. Se eles conseguirem concretizar o processo em termos de fulanizar todo o problema, dizer que isso foi a adesão do cara A, B, C, D, então eles vão sair ilesos dessa história e a gente vai passar uma borracha em tudo que aconteceu de 14 para cá. Eles, que eu acho que é a intenção dele. Hã? Quando a gente diz eles, quem são eles? Bom, eles, para começar, são os generais 4 estrelas que estão vendo esse processo, que estavam ali, enfim, desde o fim do governo Bolsonaro até agora estão, né? Você tem alguns nomes de cabeça para a gente colocar isso em perspectiva de uma forma mais adequada? Não, mas é só pegar a lista lá dos 16, mas enfim, quem está mais atuante nisso aí? Enfim, o atual comandante do Exército, o comandante anterior, as pessoas que assumiram o GSI, né? As pessoas que estão em posições estratégicas no setor de inteligência, o Comando Militar do Planalto, enfim. Claro, a gente não pode pensar que eles calcularam milimetricamente como isso ia acontecer, como se eles tivessem, como que eu poderia dizer, né, como marionetes, etc. Muita coisa, evidentemente, sai do controle aqui, sai do controle ali, mas aos trancos eles vão avançando. Né? É como você pensar numa guerra, você tem baixas aqui, baixas ali, mas você tem que pensar que eles efetivamente vão sair intactos, talvez, possivelmente, muito provavelmente, né, dessa operação toda. Então você não tem nenhuma expectativa que o alto comando será devidamente investigado, ou seja, que a gente vai conseguir de alguma forma parar com essa história? Não, e eu não tenho muita expectativa. Não só, o problema é menos a ser investigado. Eu não tenho expectativa de que se mude o padrão da relação deles com o mundo civil. É um padrão onde eles entendem que são eles que têm que controlar. Vão, vamos dizer assim, passar mais para o segundo plano agora? Vão. Eu acho que essa é uma das intenções dele. Não aparecer mais tanto. Tá. Essa é uma das ideias, que estão aparecendo demais, está tendo muito desgaste de imagem. Isso é baixa, esse desgaste de imagem que está rolando. Né? Mas se eles saírem disso
sem nenhuma responsabilização pelo que houve de 2014 para cá, eu acho que eles já vão sair ganhando. E, digo mais, não são só eles. O judiciário está saindo intacto do que eles fizeram de 2014 para cá. Uhum. O STF está saindo intacto. Uhum. E deixa eu te colocar algo que eu reparei ao curso da nossa conversa nesses 45 minutos aqui. No começo da tua fala, você disse que você sentia que era uma questão política e que teria alguém que estaria passando informações para jornalistas da Globo no sentido de avançar a ideia de que os militares estavam felizes com esse processo, que isso vai ao encontro dos objetivos dele. Agora, mais para o fim da conversa, e você acreditava que isso não é bem assim. Você acreditava que isso não necessariamente servia aos interesses dos militares. Agora, mais para o fim da conversa, você diz que, de muitas maneiras, eles estão sob o controle, utilizando a metáfora da marionete, claro, considerando que existem coisas que fogem ao controle, mas basicamente dizendo que eles estariam controlando a situação mais ou menos de acordo com aquilo que eles pretendem. Não te parece que isso, de alguma forma, contradiz a tua proposição inicial? Não acho que a marionete é justamente o que eu quero evitar, de dizer, eles têm uma vantagem, eles têm várias vantagens, certo, né? Mas eles não controlam, assim, eles têm comando e controle, não significa que eles controlam o mundo e a natureza. Claro. Significam que a forma de organização deles é uma forma que se baseia numa cadeia de comando e controle, deles próprios, sobretudo. Então, essa é uma das vantagens deles. Eles têm coesão, eles têm um diálogo interno que funciona, eles selecionam o que vaza e o que não vaza. Eles sabem lidar com operação de imprensa, fazendo exatamente o tipo de jogo que eles fazem. Eu não falei em Globo, não. É a imprensa toda. Tá? Eles mandam a informação A para a Globo, a informação B para a Folha de São Paulo. Globo foi por minha parte, perdão, querido, você tem razão. Eu é que coloquei Globo aí. Isso é um negócio assim, de manual, entendeu? Que os caras estão fazendo faz tempo. Sei. Assim, isso é um negócio que eu boto lá, sei lá, Twitter e tal. Assim, a cada 15 dias aparece assim, eu boto a informação no jornal a informação A, no jornal B, a informação menos A, ambas dadas pelo general anônimo. Se tem coisa que não existe entre militares, é general A e B não se conversarem para combinar uma versão. Certo. Isso de um lado das coisas. De outro, veja bem, eles produziram ao longo desses anos todos, e eu suspeito que ainda estejam produzindo, porque eles ainda estão no controle do SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Informações, tá, e de Inteligência, que controla praticamente todos os órgãos de Estado. Enfim, ele tem vamos dizer assim, uma estrutura capilar que chega na gaveta do general que está lá no GSI. Eles têm muita informação, muito dado. Bom, se isso não é poder, eu não sei mais o que é. Entendeu? Então, assim, isso dá uma vantagem para eles, ou não dá? Ter controle de informações. Claro. Quando o Braga Neto assume a intervenção no Rio de Janeiro em 2018, ele dá uma entrevista dizendo o seguinte: olha, nós vamos montar aqui um aparato de comando, controle e informações que vai mapear tudo que ocorre na cidade do Rio de Janeiro. Isso inclui polícia, políticos e a bandidagem. E quem mais você quiser. E aí ele diz o seguinte: isso aqui vai ser o modelo de informações para o próximo governo. Quer dizer, o modelo do Grampo-Geral da República. Agora, vem cá, ele fala isso em fevereiro de 19. Ele já tinha certeza absoluta que o próximo governo ia ser o modelo de implantação desse sistema. Né? Até agora, eu não vi esse sistema ser arranhado. O Lula está pisando em ovos quando se fala de militares, e eu nem sei se ele tem força para ir além do que ele já está indo. Né? Pois é. Que é um problema.
Muito. Eu queria te perguntar exatamente o que você está achando da atuação, né, do ministro da Defesa, José Múcio. E a minha segunda pergunta é: como a gente para essa gente? Como? Olha, a atuação dele é a atuação invertida. Ele não é a interface da área política junto à defesa. Ele é o representante dos interesses das Forças Armadas junto ao mundo político. É isso que ele tem feito. Enfim, é uma inversão completa de papéis, né? Enfim, os meus colegas que estão mais acostumados, os da ciência política que estão mais acostumados a tratar disso que se chama relações civis militares, controle civil dos militares, enfim, eles acham que tem uma série de dispositivos, como política nacional de defesa, enfim, talvez a elaboração de uma nova estratégia, mexer num problema mais a fundo, que é, vamos dizer assim, a instituição de um paradigma meio neoliberal gerencialista, que tem a ver com as doutrinas de guerra de quarta geração. Enfim, acho que isso aí podem ser grandes mudanças, mas eu sou muito cético em relação a isso, porque eu acho que isso não é só um problema brasileiro. Isso, na verdade, é um modelo que foi se estruturando, enfim, que, vamos dizer assim, a matriz desse troço está lá nos Estados Unidos, entendeu? E aqui resolveu copiar o modelão de lá, fazendo uma espécie de pentágono bananeira. Pentágono sei lá bananeira, eu, quer muito dizer. bom. O projeto dos caras era fazer isso, uma espécie vamos dizer assim, de jogo, vamos dizer assim, corporativo / institucional, onde não interessa mais qual é o governo que assuma. A posição deles como centro operacional do Estado, que diz o que pode e o que não pode rodar, e, de novo, de mãos dadas com outro poder não eleito, tá? Que é o judiciário, isso aqui tende a ser uma operação de longo prazo, né? E a gente tem que ver como que os dispositivos legais, infralegais, etc. e tal, vão ser produzidos ao longo dos próximos anos para tratar dessa questão. E eu tenho a impressão que, do ponto de vista deles, quanto menos eles aparecerem, mais vantajoso é. Então, assim, eu sou cético. Agora, como controlar isso no mundo de hoje? Puxa vida, eu sinceramente não sei responder isso, não. Não, mas acho que a tua ponderação já é muito pertinente no que diz respeito a organizar uma reflexão que seja boa nesse sentido, porque uma resposta categórica com uma fórmula pronta, de fato, acho que ninguém tem. E se uma pessoa gabaritada, um doutor, né, nessa ciência que estuda isso a vida inteira como o Piero não tem, não acho que ninguém vai ter uma fórmula pronta para isso, mas essa reflexão é extremamente pertinente. Porque a pergunta de todo jornalista, César, desculpa, mas a pergunta de todo jornalista é: quando chegaremos na cúpula? Assim, em todos os canais de TV, na mídia impressa, mas acho que é isso. Lugar, acho que o que ele está propondo é isso. E aí, quando a gente tem essa reflexão do Piero, chegou a me dar um choquinho, assim, porque, enfim, me parece que não temos uma saída a curto prazo e uma saída fácil para essa questão. Mas qual cúpula? Porque o que eles estão produzindo é isso, entendeu? O que interessa é manter a posição, não a pessoa necessariamente dita. Quer dizer, você pode chegar à cúpula aqui e ali, pegar 1, 2, 3 caras e tal, mas o que vai ser feito é produzir essa ação para preservar o resto, é esse o ponto, né? A estrutura continua lá, né? É muito mais estrutural do que conjuntural nesse sentido. O meu amigo e colega, o Manuel Domingos Neto, que acho que certamente vocês já devem ter ouvido falar nele, enfim, está lançando um livro que é, enfim, vamos dizer assim, um conjunto de ações do que fazer com militares. Eu acho que tem algumas coisas muito interessantes ali, enfim, que podem ser debatidas, mas eu acho, do meu ponto de vista, vendo o que aconteceu desde o fim da Segunda Guerra
até hoje, vendo como isso está se processando agora, contemporaneamente no Brasil, acho muito difícil, enfim, ter uma reviravolta tão cedo. A não ser que a conjuntura mude muito, enfim. E com base nisso, o que eu ia te perguntar é o seguinte, considerando que você diz aí que é um problema muito mais estrutural do que propriamente da conjuntura que a gente tem estabelecido, você acha que faria uma diferença, Piero, uma outra pessoa no lugar do Múcio? Uma outra pessoa seria capaz de fazer uma diferença significativa? Ou você acha que não faria grandes diferenças considerando esse cenário que você acabou de expor? Eu acho que faria, mas eu acho que a outra pessoa não sequer chegou lá, entendeu? Quer dizer, a gente tem que entender por que foi o Múcio, né? Você tem algum nome? E não uma outra pessoa. Eu acho que tinha gente muito boa com acesso ao Lula e que, enfim, não chegou, né? E chegou o Múcio, que antes estava no TCU, que é uma posição também que deve ser pensada, né? Alguém que teve no TCU, que produziu esse relatório sobre o Braga Neto, que é o atual interlocutor. Quer dizer, a gente não pode deixar de levar isso em consideração. O Múcio é uma pessoa que sabe as entranhas do TCU. Então, essa é uma coisa que não pode estar desconectada das Forças Armadas agora. A gente tem que ver o processo. Assim, porque a gente está quase que no choque e pavor da notícia que é produzida todo dia como uma espécie de breaking news, de um fato novo que acontece, e está muito mais voltado para fotografia do que ver o processo, o filme inteiro, que é um filme complicado. Porque quando a gente começa a ver a montagem lá atrás e começa, vamos dizer assim, partindo do pressuposto de que o agente foram as Forças Armadas e o paciente foi o Bolsonaro, aí a gente começa a pescar cada foto de uma maneira um pouco diferente, sabe? Enfim. É uma perspectiva diferente do que a gente, enfim, está lendo, está acompanhando, enfim, do que está sendo contado de fato, né? Assim, a gente tem uma leitura através, né, das informações que chegam, através, né, enfim, dos meios de comunicação possíveis, uma leitura completamente diferente, né, do que o Piero dividiu com a gente hoje. Então, juro, vou ficar pensando no nosso papo por alguns dias, viu? Alguns dias. E em breve a gente marca uma outra conversa, Piero, porque o teu papo é muito bom, a qualidade da reflexão que você traz para a mesa é absolutamente pertinente, e uma hora só passou rápido demais, né? Demais. Ainda tem, para encerrar, Rô, a gente está indo para os minutinhos finais, né? Mas eu gostaria, nesses 2 minutos finais, Piero, que você contasse um pouco do teu livro, que você... A gente estava conversando um pouco aqui no bastidor, antes da gente entrar no ar. Fala um pouquinho para a gente qual que é o título do livro, o que você traz nessa obra. Bom, o livro, que eu acho que vocês estão se referindo, é o Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, que ele foi editado em 2020. Ele é quase um facsímile da minha tese de titular, né? Quando, enfim, fiz a minha defesa em 2019, portanto, escrevi ele no ano de 2019. Está na segunda edição já, que foi, enfim, feita agora em 2022, com algumas pequenas alterações. E, enfim, qual é a ideia, né, que eu associo à história da guerra híbrida nele? É preciso entender que ela é um pouco diferente da noção de revolução colorida, né, tal qual foi popularizado, vamos dizer assim, por vários, enfim, intérpretes do que ocorreu, especialmente a partir de 2013. Tá? Para mim, a ideia de guerra híbrida está muito mais associada a uma ação militar, ao modo pelo qual, como categoria nativa, eles produziram um conjunto de ações e ideias que, vamos dizer assim, culminou nesse processo de transformação do Bolsonaro no laranja deles, enfim, na tomada do Estado, né? Enfim, do governo, e na montagem desse aparelho todo
que eles fizeram. Ou seja, a ideia de guerra híbrida, que eu sou antropólogo, né, está associada a uma noção que é uma categoria nativa, acima de tudo. Enfim, ela não é uma ideia que eu peguei exterior assim para aplicar como se fosse um caso. Entender o seguinte, qual é o papel dos militares de 2014 até aqui? Qual é a parte deles nesse latifúndio? E aí eu uso essa ideia de guerra híbrida para tratar disso, que inclui um pouco vários elementos que a gente pensou aqui. Muito bom, muito querido. Bom, super interessante. Piero Leiner, obrigada, viu, por dividir essas reflexões, por trazer esse conhecimento que você, enfim, tem mergulhado aí nos últimos 30 anos. Foi um prazer receber você aqui. Volte logo, porque, enfim, teria mais muita coisa 1000 perguntas para te fazer. Enfim, foi muito importante. Acho que no dia de hoje, principalmente, né? Não se fala em outro assunto. Mas, enfim, de acordo com os últimos anos aí, todas as manchetes, todas as participações dos militares em governos, né, em cargos civis, enfim, essa contaminação, né, que dizem aí das Forças Armadas, e esse futuro, né, pelo menos, se não for no médio, pelo menos no longo, mas que aconteça alguma coisa aí, porque a democracia definitivamente não pode ser ameaçada. E acho que é importante para tirar o debate do senso comum, tudo que o Piero traz hoje aqui, leva o debate para um nível de sofisticação muito mais profundo do que o que a gente tem geralmente sendo ventilado no senso comum. Então, obrigado, querido, obrigado pela tua contribuição. Foi um prazer falar contigo hoje, Piero. Joia, eu é que agradeço. Joia, olha eu. Opa! Eu é que agradeço, muito bacana conversar com vocês e estamos aí. Valeu, querido, um abraço, boa noite. Boa noite. Grande abraço. Obrigada. Tchau. É isso, César. Muito bom. Não tem santo, né, César Calejão? Não tem santo nessa história toda. E você vê que é uma outra perspectiva, porque é alguém que entende essas coisas de um ponto de vista muito superior ao nosso, no que diz respeito ao estudo, no que diz respeito à vivência. A estrutura, então, é muito bom ter esse tipo de conversa, de aula, porque te abre outras possibilidades que até então a gente simplesmente não tinha pensado, em virtude de não ter contato com um acadêmico desse porte, dessa categoria. Muito boa, gostei muito da entrevista. Ele dizer que o Bolsonaro é laranja foi boa. Você que disse, ele concordou. Eu soltei uma e ele pescou, falei, putz, acho que é isso que ele está querendo dizer. Enfim, acho que é uma reflexão e você sintetizou muito bem, né, sobre isso também. Não tem santo, né? Volto a dizer. Não, jamais. E é porque é o Bolsonaro, porque é o bolsonarismo, enfim, a gente sempre está olhando desse lado da rua, né? E ele mostrou aqui a visão do lado de lá para cá também. Bem importante também para a gente considerar. É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente adorou o papo de hoje. A gente sempre aprende muito, né? A gente sempre comenta isso toda depois noite, dos programas. A gente sempre aprende demais com as entrevistas que a gente conduz aqui no Sinapse. Eu espero que esse seja o caso para vocês também. Você que deu o nome do programa Sinapse, né? E tá realmente funcionando. Arrasou. E eu falei, César, que nome complicado. Ele, imagina, Rô. Falei, todo mundo vai perguntar e você vai responder, mas a gente está fazendo a sinapse na prática aqui no programa. Sim. São essas conexões aqui que você acompanha toda noite às 7h30, ao vivo, aqui no Instituto Conhecimento Liberta. Beijo para todo mundo. Boa noite. Tchau. Fiquem e até bem. amanhã. Confira a programação desta quarta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 7h, Desperta ICL. 8h, ICL Notícias, primeira edição. 10h30, Em Detalhes. 11h, ICL Mercado e Investimentos. E Dr. Gabriel Peters, Pierre Bourdieu. Introdução a uma Sociologia Crítica. 1h, Alemão, Módulo 2, Nível A1, com Júlia Barreiro. 3h, Mulheres Revolucionárias, com Samantha Lodge. E Provocação Histórica, com Lindener Pareto. Às 5h, Inteligência Artificial. Temas e Práticas, com Nelson Aguiar. Às 6h, ICL Notícias, segunda edição. Às 7h, Direitos Autorais. Crítica e Arte, com Victor Gameiro Drummond. E às 7h30, Sinapse ICL.
Para saber mais, acesse icl.com.br. Hello everyone, nice to see you again. So, on today's class, we're going to learn... Quer aprender um novo idioma? Buenas tardes, soy Pilar, la maestra de espanhol. No ICL você pode. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre cours de français avec moi. Buongiorno, bentornato, bentornata alla nostra terza aula. Hallo zusammen, schönen guten Morgen, wie geht's euch? 你们好，你们好吗？很高兴又认识你们。Acesse o site e clique em Quero Ser Membro.